Agora eu vou falar sobre o Tarcísio de Freitas, que esteve pela primeira vez em um evento público após divergências com o ex-presidente Jair Bolsonaro. A Beatriz Manfredini falou sobre a reforma tributária, também sobre outros assuntos com o governador, e isso os colocou em rota de colisão. Bia, muito boa tarde a você. Oi, David, boa tarde para você também, para todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Pois é, né? Foi uma semana intensa para o governador Tarcísio de Freitas e também para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Muitos debates sobre reforma tributária, um início aí de atrito entre os dois que a gente já tinha antecipado e contado aqui na Jovem Pan, que foi resolvido depois de uma reunião a portas fechadas na sexta-feira. Mas hoje o governador Tarcísio de Freitas, ele participou pela primeira vez, né? Foi a primeira cerimônia dele do tipo do feriado de 9 de julho, da Revolução Constitucionalista de 1932. E depois desse evento, em que esteve ao lado de outras autoridades, conversou com a imprensa e falou pela primeira vez sobre esses dois assuntos publicamente. Ele falou um pouquinho sobre a reforma tributária, disse que o texto que era possível foi aprovado na Câmara dos Deputados, com a ajuda dele, inclusive, né, que articulou primeiro algumas mudanças no texto e depois articulou pela aprovação, e que agora ele aguarda novos aperfeiçoamentos no Senado Federal. A gente tem um trecho dessa fala, vamos acompanhar. Eu acho que foi dado um passo importante na Câmara dos Deputados. É a reforma que vai para o Senado Federal agora. O Senado, obviamente, vai fazer também suas contribuições, seus aperfeiçoamentos. Eu acho que se aprovou um texto que era o texto possível, e esse processo de reforma tributária, como é um processo muito denso, muito complexo, ele obviamente vai estar sempre sujeito a aperfeiçoamentos. Eu acho que o Senado agora vai dar a contribuição dele, vai procurar aperfeiçoar o texto que veio da Câmara, e a gente espera que essa reforma seja o melhor para o Estado de São Paulo e para o Brasil. Tarcísio disse ainda que não foi a primeira vez que ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro discordaram sobre algum assunto, como no caso da reforma tributária. O governador de São Paulo afirmou que já tinha colocado para Bolsonaro os pontos pelos quais ele ia trabalhar a favor, né, no texto, então que eles estavam divergindo como em outras vezes, mas que esse atrito já passou. Tarcísio disse que vai ser sempre leal ao ex-presidente. A gente também tem essa fala, vamos ouvir. O presidente é um grande amigo, observe, a gente pode divergir em algum ponto sobre a reforma, é normal, não é possível que a gente vá concordar sempre, concordar em tudo. Já era assim quando era ministro, tinha situações que eu discordava dele, procurava assessorar da maneira mais respeitosa e da maneira mais leal possível, sempre tive uma lealdade muito grande. Os pontos que eu tinha colocado sobre a reforma, eu tinha colocado antes para ele. E está tudo bem, conversamos, assim, sempre serei leal ao presidente, sempre serei grato ao presidente, sempre terei gratidão, se eu estou aqui eu devo a ele. Governador Tarcísio de Freitas confirma, então, que a gente vinha falando aqui já desde o fim da reunião de sexta-feira entre ele e Bolsonaro, que as coisas ficaram bem, que passou aquele atrito e que eles já tinham superado esse episódio. Lembrando que a gente também comentou aqui que ontem, né, que o resultado dessa reunião, além dos dois aí fazerem as pazes, resolverem qualquer tipo de desentendimento, foi que Tarcísio de Freitas recebeu uma sinalização de Bolsonaro de que o PL, o partido do ex-presidente, o Partido Liberal, deve aí trabalhar junto agora com a reforma tributária no Senado Federal. O PL articula sugerir entre 2 e 3 mudanças no texto para os senadores, mostrando então que não vai trabalhar para travar a reforma na casa, e sim vai trabalhar aí ajudando, que foi uma boa sinalização também para o governador, que teve aí rusgas com alguns deputados, alguns parlamentares do PL, que faz parte da base de apoio dele. David. É exatamente isso, a gente segue acompanhando toda essa situação. Muito obrigado por enquanto pelas suas informações, Bia, porque eu vou conversar de novo com o Segré para falar exatamente sobre isso, né, sobre essa questão da reforma tributária, porque ainda existem muitos pontos de interrogação, mas fato é que já está aprovado e praticamente no Senado também acho que passe com tranquilidade a proposta, né? Sim, esperemos conhecer os pontos que não são divulgados, as letras pequenas do contrato, né, David, em que as alíquotas não têm sido definidas e qual será o impacto efetivo para a população, que, sobretudo no setor de serviços, deve ter uma alta nos preços desses serviços, considerando e lembrando a nossa audiência que hoje
Qualquer pessoa que contrata um serviço está embutido no preço 5% de ISS como alíquota máxima. E a partir do IBS, o Imposto de Bens e Serviços, que seria a correlação entre o antigo, o atual ISS e o futuro IBS, fica na dúvida de como será a alíquota e como será considerado. De qualquer forma, para a tranquilidade de todos, a partir de 2033 é que vai ter um efeito pleno essa reforma tributária. Vai ter uma adaptação a partir do ano que vem, apenas só para a contribuição de bens e serviços, 1% que vai compensar com PIS e COFINS. Desde 2027 até 2032 será a compensação do CBS e do IBS e a partir de 2033, recém aí, vamos ter a aplicação plena. Então, nem sequer será do próximo governo o impacto total. E o que chama atenção é o apoio do governador Tarcísio, ou ele tem informação que a gente não tem e que dá tranquilidade a ele para aquele fundo compensador dos estados que hoje vão ter que resignar a arrecadação própria para depender de alguém que transfira dinheiro desde Brasília, ou ele está apostando em que o Senado possa melhorar a proposta. É porque muitos setores estão preocupados com essa reforma, né, Segré, justamente por essas dúvidas que ainda são geradas. Claro que precisa haver uma simplificação, as empresas dizem que pagam muitos tributos, às vezes a gente paga tanto tributo que realmente nem sabe qual é, para onde vai, e essa simplificação ela é importante sim, mas esses setores que estão preocupados, como por exemplo dos serviços, que é um setor extremamente importante para o país, realmente há muitas dúvidas em relação a isso, né? E se a gente faz uma avaliação rápida, hoje uma empresa industrial, por exemplo, ela paga em termos federais IPI, Imposto ao Produto Industrializado, e duas contribuições sociais, PIS e COFINS. Com uma média de 5%, 10% do IPI e mais 9,25% do PIS e do COFINS, nós estamos falando aí de um 20%, um pouquinho menos talvez, dependendo da alíquota do IPI. Mas a dúvida é, será que esse CBS, a contribuição de bens e serviços, vai ser menor? Porque se não for menor, mesmo facilitando a vida, em lugar de ter que pagar 3 tributos, pagar somente um, não vai ter um impacto efetivo. E a preocupação é que os governos, e não é somente uma característica desse governo em particular, aconteceu a mesma coisa no governo Lula 1, Lula 2, Dilma, até o próprio Temer, é uma ambição arrecadatória para poder pagar mais e poder gastar mais. E aí vem a dúvida. Mas, de qualquer maneira, temos que ser muito cautelosos porque hoje o Brasil é um dos países com maior carga tributária do mundo. E quando a gente vai nesse IVA, Imposto ao Valor Agregado, ou IBS, Imposto de Bens e Serviços, as alíquotas em termos gerais são de 21% a 23%. E o que está circulando nos bastidores do Congresso é que poderia chegar a 25% no caso brasileiro. Então estamos falando de uma reforma que só atende o âmbito arrecadador e não facilitar a vida da população ou diminuir os custos. Pois é, tem um dito popular que diz que o bom e o barato não andam juntos. A gente paga bastante tributo, só que no Brasil, muitas vezes, a gente paga muito, mas não consegue ver esse retorno efetivo por meio dos serviços públicos de saúde, educação, enfim, nos mais diferentes segmentos. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, Segré.